Olá, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, que a graça e a paz do nosso Deus esteja com todos vocês. Espero que todos estejam muito bem. Para vocês que não conhecem, esse é o canal Rodrigo Libório, onde trago mensagens de fé, de esperança, a palavra de Deus para os nossos corações. Meus irmãos, desde já, quero agradecer muito a Deus por essa oportunidade e agradecer a todos os irmãos pela força, pelo carinho que sempre vocês dão aqui no canal. Que Deus abençoe muito a vida de todos vocês. Meus irmãos, peço perdão a todos os irmãos, pois passei um tempo com muito trabalho e, de certa forma, eu não postei mais vídeos curtos, mas eu vou tomar aqui a ativa novamente e vou postar novos vídeos curtos, mensagens curtas aqui para todos vocês, tá bom? Que Deus abençoe. Deus traz avante a palavra que se encontra no livro de Lucas, capítulo 18. Eu estarei dando início no versículo 18. Lucas, capítulo 18, versículo 18 em diante. E a palavra ela diz assim: Jesus e o homem rico. Vamos dar início aqui com a ajuda de Deus. Certo homem importante lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por quê? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus: Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: Falta ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: Como é difícil os ricos entrar no reino de Deus? De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: Então quem pode ser salvo? Jesus respondeu: O que é impossível para os homens é possível para Deus. Pedro lhe disse: Nos deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Respondeu Jesus: Digo a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos, por causa do reino de Deus, deixará de receber, na presente era, muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna. Amém, meus irmãos? Louvado seja sempre o nome do nosso eterno Deus. Meus irmãos, aqui uma palavra bem conhecida, uma palavra gloriosa de Deus, que relata aqui, nas Sagradas Escrituras, a questão de um homem rico, que, na verdade, Jesus ele é abordado por ele. E nessa questão aqui, ele faz uma pergunta sincera mas reveladora. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E o Senhor Jesus, meus irmãos, ele começa respondendo algo, no caso aparentemente simples, como diz a palavra de Deus aqui. Mas no caso aqui, foi muito profundo. Por que me chama bom? Ninguém é bom a não ser Deus. Olha só, meus irmãos. E aqui, só para os irmãos entenderem, ele já confronta a falsa noção, no caso da bondade humana. E Jesus ele mostra que o padrão de Deus é perfeição absoluta e que ninguém pode ser salvo por meio próprio. Então, nós somos salvos pela graça do Senhor Jesus. Só que Jesus ele cita os mandamentos, que bem mencionado, não furtarás, não roubarás, não adulterarás. E o Senhor Jesus ele fala isso. E na questão aqui, o rico ele fala para o Senhor Jesus: tenho obedecido tudo isso desde jovem. Mas Jesus, ele conhece os nossos corações. E aonde estava o apego daquele homem? Em suas riquezas, em seus bens. E naquele momento, o Senhor Jesus, ele
ele fala para aquele homem: falta uma coisa. Venda tudo e dê aos pobres e siga-me. Meus irmãos, naquele momento, aquele homem, ele pensou e ele falou: mas eu não posso deixar as minhas riquezas. Com certeza ele falou isso dentro de si próprio. Eu não posso deixar os meus bens. Como pode eu dar para os pobres? Como que eu vou viver? O que vai acontecer comigo? E o Senhor Jesus, ele falou: siga-me. Só que aquele homem não deu voz. Aquele homem não quis aceitar o que o Senhor Jesus ele falou naquele momento. Só que, meus irmãos, para a gente ter a vida eterna, para a gente herdar a vida eterna, nós temos que praticamente nos sacrificar de muitas coisas. Primeiro, nós temos que ter uma vida de santidade com o Senhor. Nós temos que ter uma vida de oração, uma vida de achego ao Senhor, uma vida reta, uma vida de gratidão a Deus o tempo inteiro. Praticar o bem, amar o próximo. Temos também que praticar o dom da caridade. Não pensar só em nós. Eu tenho isso, eu tenho tudo, mas você guarda para você. Você não ajuda o teu próximo. Você não ora pelo teu próximo. Você não abraça o teu próximo. Você não ajuda o teu próximo. Você sempre está criticando, julgando. Então nós temos que ter uma vida de santidade, arrependimento de pecados. Pedir perdão para o Senhor quando pecarmos. Porque, meus irmãos, nessa vida aqui nós vamos pecar. Mas nós temos que reconhecer o nosso erro. Nós temos que reconhecer que somos pecadores e temos que se achegar ao Senhor e pedir a misericórdia. Só que a palavra de Deus, meus irmãos, aqui, continuando, os discípulos, a questão, assim, o jovem ele fica triste e ele vai embora. Jesus então ele declara uma verdade dura. Como está escrito aqui, como é difícil para os ricos entrarem no reino de Deus. Não porque, no caso, a riqueza em si é pecado, mas porque ela facilmente se torna um ídolo. E para os irmãos entenderem, é difícil depender de Deus nessa questão. Quando a conta bancária ou certas situações, ela parece suficiente. Só que aqui, meus irmãos, os discípulos, eles ficaram perplexos e perguntaram: quem então pode ser salvo? Olha só, meus irmãos, aqui fala: quem então pode ser salvo? O que é, no caso aqui, e Jesus ele responde com esperança. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Então, para os irmãos entenderem, o Senhor nosso Deus ele transforma, o Senhor nosso Deus ele muda. Tudo é possível para o Senhor. Ele é dono do ouro e da prata. Ele é dono da nossa vida. Ele que nos dá o ar que nós respiramos. Ele que nos levanta todos os dias para a luta diária, para trabalhar, para viver. Então o Senhor, ele é dono de todas as coisas. A salvação, meus irmãos, não é conquistada, ela é recebida por graça. E Deus faz o impossível. No caso, quebrar os corações endurecidos, principalmente. E aqui para os irmãos entenderem, Pedro ele lembra a Jesus que eles deixaram tudo e Jesus promete: quem deixa tudo por mim recebe muito mais agora. E na era futura, a vida eterna. Deus nunca fica devendo nada a ninguém, meus irmãos. O que deixa, no caso, ele devolve a paz, propósito e eternidade. E só para os irmãos entenderem aqui esses versículos, essa palavra, não basta cumprir os mandamentos, no caso, por fora. Deus quer o coração por inteiro. Então Deus quer uma entrega total de nós. A verdadeira salvação, meus irmãos, ela exige rendimento.
no caso, infinitamente mais do que qualquer coisa que deixamos para trás. Então, meus irmãos, o Senhor quer que nós venhamos nos desapegar de certas situações. Às vezes, o seu problema não é a riqueza, mas você é apegado a uma coisa que te impede a servir ao Senhor. Te impede de você se entregar verdadeiramente ao Senhor. Então, tenha uma vida reta com o Senhor, tenha uma vida que você ame o próximo, tenha uma vida de oração, tenha uma vida reta, tenha uma vida de santidade, tenha uma vida de arrependimento de pecados. Meus irmãos, o que está reservado para nós é grande, é a vida eterna. E eu digo, meus irmãos, que o preparo começa aqui. É aqui que é o preparo, não é depois da morte. O preparo da vida eterna é aqui. Então vamos buscar o que foi nos preparado, que o Senhor Jesus subiu, está à destra do nosso Deus e preparou a nova Jerusalém para nós. Então vamos estar firmados com o Senhor, vamos amar cada dia mais a palavra de Deus, vamos nos entregar, vamos pregar o Evangelho, vamos amar o próximo, vamos perdoar, meus irmãos, perdoa. Porque, não, meus irmãos, como a gente pode dobrar o nosso joelho e orar o Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, se você não consegue perdoar o teu próximo? Então perdoa, abrace-o. Se hoje você teve uma contenda com alguém, liga para essa pessoa, peça perdão, não deixe o orgulho tomar, porque o inimigo ele quer isso. O inimigo quer afastar você das coisas de Deus. Então, faça a vontade do Senhor, busque a tua vida eterna, enquanto há tempo aqui nessa terra, a vida. Então, meus irmãos, essa é a palavra que Deus trouxe avante aqui para todos nós. Desde já eu quero agradecer muito a todos vocês pelo grande carinho, pela força que vocês dão aqui no canal. Peço a gentileza que vocês compartilhem esse vídeo, deixe aqui o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para vocês serem lembrados assim que eu postar novos vídeos, amém? Meus irmãos, vamos fazer uma oração, então quem puder feche os seus olhos, vamos agradecer ao nosso Deus, amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós nos prostramos diante da Tua presença, Senhor, para te agradecer pelo dia, pela vida, pela gratidão, Senhor, maiormente, Senhor, pela salvação, pela vida eterna, Senhor. Senhor, se formos firmes e fiéis, herdaremos, Senhor, a coroa de vida eterna. Ó Deus, nos abençoa, Senhor, nos dê uma boa noite de segunda-feira. Senhor, nos dê uma boa semana. Senhor, abençoe as nossas vidas. Senhor, a todos que estão se achegando aqui no canal, abençoe a cada um, Senhor, e a todos os inscritos aqui do canal, Senhor. Tu conheces as necessidades e as causas. Abençoe a cada vida que aqui se encontra. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, que Tu tem mandado, tem falado com as nossas almas. Senhor Deus, por tudo nós te agradecemos, por tudo nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus, teu amado Filho, no qual vive e reina para toda a eternidade. Amém. Amém, meus irmãos, louvado seja sempre o nome do nosso Deus, que Deus abençoe e até o próximo vídeo, assim Deus permitir.